Hoje, nossa aula de português, o assunto vai ser conto africano. Nós vamos falar de alguns contos, vamos ler um conto africano e vamos aprender a usar o dicionário. Eu pedi para que vocês colocassem na página 2. Eu estou colocando aqui a página 2 na tela de vocês. E aí nós temos essa imagem aí, gente, tá vendo? Vamos começar a trocar uma ideia. Não precisa vocês escreverem no módulo, não. Eu só quero ouvir de vocês. Quem quiser falar, pode falar. O que é que está sendo representado nessa imagem? Um grupo de crianças aí está ouvindo alguém contando uma história, não é verdade? 2, vamos trocar ideias. Não precisa escrever isso no módulo de vocês, não. Diferentes culturas têm a figura de um contador de histórias. Por que será que as pessoas, crianças e adultos, se interessam por ouvir histórias? Por que as pessoas se interessam? Senta aí, gente, que eu vou contar uma história para você. Por que você acha que as crianças se interessam por ouvir histórias? Que os adultos se interessam por ouvir histórias? Por quê? Para adquirir conhecimento, porque é bom, porque é legal, não é porque às vezes é interessante. Uma história tem que ser interessante, porque senão todo mundo vai ficar com sono, não vai nem querer ouvir aquela história. Mas se a história é interessante, vai atrair a pessoa, o ouvinte, não é verdade? Vamos ver, vamos trocar mais ideias. 3. Algumas histórias representam a cultura de um povo, reproduzindo nos textos modos de entender o mundo. Você tem interesses por histórias criadas por outros povos que não o brasileiro? Por exemplo, povos que não são brasileiros, você tem interesse nessas histórias ou só tem interesse nas histórias brasileiras? A gente tem que valorizar, né, e conhecer a importância de cada um, porque todos nós somos importantes, não só os brasileiros, mas outros povos também, né? Nós temos que conhecer a história deles e perceber a importância que eles trazem, não é? E o assunto da aula de hoje é um conto africano. Um dos assuntos é conto africano. Então, conhecer a história, né, da cultura africana também é conhecer a história de nós brasileiros, né? Porque nós temos uma grande influência dos povos africanos. O brasileiro tem uma grande... A nossa cultura tem uma grande influência na cultura africana. Então, às vezes é interessante não só conhecer a história do povo brasileiro, conhecer a história de outros povos, como, por exemplo, a dos povos africanos, porque tem influência em nossa cultura. Tá certo? Sim. Conto africano. Vou ler para vocês aí. Ó. Antes de ler o texto, vai ter um texto aí na página 3. Assinale as palavras cujo significado você não conhece. Savanas. Se você conhece, gente, se você não conhece, na verdade, o que significa a palavra savanas, você marca um X. Vamos agora fazer o seguinte. Na página 3, tem um texto também, tem uma história que vem de outro continente, que é o continente africano. Então, nós vamos ler essa história aí agora. Uso do dicionário, que é um assunto das aulas de hoje. De quais palavras da atividade 1 você conseguiu entender o significado após ler o conto? Anote aqui as palavras e seus significados. Repare, vou voltar aqui, ó. Vamos ver se vocês entendem o que é savana, que muita gente diz que não sabe o que é savana. Se a gente lê o texto, será que a gente vai entender o que é savana? Há muito e muito tempo, houve uma tremenda guerra entre as aves e o restante dos animais que povoam as florestas, savanas e montanhas africanas. Alguém consegue entender mais ou menos o que é savana só lendo o que é, só lendo esse trecho? É uma vegetação, na verdade, não é isso? Porque está falando florestas, savanas, né? Então, a gente imagina que tem a ver com floresta, tem a ver com vegetação, não é verdade? Só lendo o texto, a gente já imagina o que é savana. Qual é a outra palavra que estava na atividade 1? Aparvalhado. Onde é que tem aparvalhado, gente, no texto? Vê se vocês acham. E agora, perguntou a si mesmo o
aparvalhado morcego. Eu não sou uma coisa nem outra. E aí, vocês só lendo, vocês conseguem identificar o que é uma pessoa aparvalhada? O morcego estava aparvalhado, né? Perguntou a si mesmo, o aparvalhado morcego. Onde é que está trinados? Eu não tô... Quem achar, me fala qual parágrafo está. Uma tarde, pendurado de cabeça para baixo, num galho, ele tirava a soneca costumeira, quando foi despertado bruscamente pelos trinados aflitos de um passarinho. O que quer dizer esses trinados aflitos de um passarinho? Trinado quer dizer o quê? Alguém consegue identificar? O som do passarinho. A gente não sabe o que é a palavra trinado, mas só pelo contexto a gente consegue identificar o que é, né? Vamos ver outro. Vem aí, aladas. Na página 4. Escondido entre as folhagens, vi um bando de animais fugindo em carreira desabalada, perseguidos por uma multidão de aves que distribuía bicadas a torto e a direito. Os donos de asas estavam vencendo a batalha e, por isso, ele voou para se juntar às tropas aladas. O que quer dizer esse aladas? Alguém consegue... Ele se juntou a quem? A qual tropa? Que voam. Que voas. É, bicho que voa, né? Mas que voam. Animais que têm asas. Se ele foi se juntar a essa tropa, ele foi se juntar à tropa alada, foi se juntar à tropa daqueles bichos que têm asas, não é? Então, alado quer dizer isso, um animal que tem asas. Vamos ver. Próxima palavra. Quadrúpedes. Onde é que está quadrúpedes? Atenção, todas as aves. Foi declarada guerra aos quadrúpedes. Todos aqueles que têm asas e sabem voar devem se unir na luta contra os bichos que andam pelo chão. Então, o que quer dizer quadrúpede? Patas. O nome já está dizendo. Quadrúpedes. 4. Quadrúpedes. Animais que têm 4 patas. Vamos lá. Paquiderme. Paquiderme. E essas asas? Interrogou um dos elefantes. Deve ser um espião. Fora daqui. Berrou o paquiderme, erguendo a poderosa tromba num gesto ameaçador. Quem foi que berrou? Berrou o paquiderme, né? O que quer dizer o paquiderme? De quais palavras da atividade 1 você conseguiu entender o significado? Vocês vão botar assim, ó. Quais foram as palavras que vocês entenderam o significado? Savana. Nunca ouviram falar na savana africana, onde fica os leões, onde fica antes? Eu já ouvi falar. Africana. Quando passa no Discovery, no National Geographic, Discovery Channel, passa aquelas pessoas passeando pela savana africana, aí pelos leões. Então, ali é uma savana. Então, savana vocês identificaram. Trinados vocês também identificaram com a ajuda de Lorena. A Lorena falou que trinados era o som dos pássaros. Alada. Alada vocês também descobriram o que era uma alada. Animal com asas. Quadrúpedes. Vocês descobriram o que é quadrúpedes? Animais que têm 4 pés ou 4 patas. Nem sempre, gente, antes de vocês responderem, nem sempre a palavra que você quer procurar, você vai achar no dicionário. Você pode achar uma palavra. Por quê? Por exemplo, palavras no plural a gente não vai achar no dicionário. Eu quero procurar a palavra carros. Você não vai achar carros no dicionário. Você vai achar carro, porque carro está no plural. Palavras no plural a gente não vai encontrar, tá certo? Então, se você for procurar uma palavra que esteja no plural, você não vai achar. Você tem que transformar ela para o singular para você procurar ela. Viu? E aí, vamos responder essa página 5, questão de número 4. Releia estas duas palavras. Nós temos a palavra aladas e a palavra aparvalhado. Como é que você encontraria no dicionário a palavra aladas? Você ia procurar mesmo e achar a palavra aladas? Você ia achar a palavra alados? Ou você ia achar a palavra alado? Então, marquem aí um X alado. Tá bom? Agora, qual das duas palavras vai aparecer primeiro no dicionário? Aladas ou aparvalhado? Você olha a primeira letra, as duas começam com A. Mas quando olham, as duas palavras começam com A. Então, você tem que olhar a segunda letra.
A segunda letra de aladas é a letra L, e a segunda letra de aparvalhado é a letra P. Então, L vem antes de P, então marquem um X em aladas, porque aladas vem primeiro. Vou marcar um X aqui também no meu. Vamos passar para a questão de número 5 agora. Na questão de número 5, pede para a gente organizar as palavras da atividade 1. Atividade 1, aquelas palavras todas, savanas, aparvalhados, trinados, aladas, quadrúpedes, paquiderme. Organizem todas essas palavras na ordem e na forma em que são encontradas no dicionário. Ou seja, eu já vou dar uma dica. Botem aí no número 1 a palavra que vem primeiro de todas essas aí é alado. Então, aí no número 1, a gente encontra primeiro alado, porque em ordem alfabética, alado vem primeiro. E eu não vou botar aladas, por quê? Porque eu não vou encontrar nessa forma no dicionário, eu vou encontrar a palavra alado. Não vou botar aladas, eu vou botar alado. Tá certo? Agora, vocês vão continuar, depois de alado. Qual é a palavra que vem no dicionário? Olha lá na questão 1 da página 3. Certo. Ó, ficou assim a resposta. Alado. Alado. 2, aparvalhado. 3, paquiderme. 4, quadrúpede. 5, savana. E 6, trinado. Tá certo? Não ficou quadrúpedes no plural, porque no plural a gente não vai encontrar no dicionário. Não ficou savanas, ficou savana no singular e trinado no singular também. Então, quem não colocou no singular tem que lembrar que no dicionário a gente coloca no singular. Conserta aí, viu? E vê se acertou a ordem das palavras. Primeiro é alado, segundo é aparvalhado, terceiro paquiderme. O meu tá 4, certo. quadrúpede. Se acertou tudo, pode botar o... Tá certo tudo, viu? O meu tá certo. Pronto. Anotem aí no diário de vocês que para a próxima aula de português a gente vai corrigir, ou seja, vocês vão fazer essa atividade depois, mais tarde, viu? Consultar as palavras no dicionário e registrar ao lado os seus significados. E depois voltar no texto e verificar se esses significados ajudam você a entender melhor o trecho em que as palavras aparecem. Então, a questão de número 5, da página 5, vocês botam no diário. Pega o diário aí, anota no diário para não esquecer. Página 5, questão 5. Vamos lá, página 6. No início do conto, é dito que há muito tempo houve uma guerra. Onde ocorreu essa guerra? Quem lembra? Se não lembra, volta no texto para pesquisar. Por favor, não digam a resposta em voz alta. Só coloquem no módulo de vocês. Onde foi que ocorreu essa guerra e quem participou dessa guerra? No primeiro parágrafo diz assim, ó. Há muito e muito tempo houve uma tremenda guerra entre as aves e o restante dos animais que povoam as florestas, savanas e montanhas africanas. Viu? Então é essa a resposta mesmo. Então quem colocou que nas florestas, savanas e montanhas africanas acertou. E quem participou dela foram as aves, não foi? As aves e os outros animais. Quadrúpedes. Certo. Vão corrigindo. Vamos passar para a próxima questão. Questão 7. Podem responder a questão 7. Corrijam aí. Por que o morcego ficou na dúvida quanto ao lado de quem lutaria? Porque ele não sabia. Eu vou lutar de que lado? Por que ele ficou na dúvida? Porque ele não era um animal nem de 4 patas. Ele tem 4 patas. Mas ele tinha o quê? Porque ele era um morcego, não um animal terrestre, nem um animal, nem um pássaro. Porque ele podia lutar com as aves, porque
as aves têm asas, né? E ele podia lutar do lado dos quadrúpedes, porque ele também tem 4 patas. Então ele ficou nessa dúvida. De que lado eu luto? Do lado das aves, porque eu tenho asas, ou do lado dos quadrúpedes, porque eu tenho 4 patas? Ele ficou nessa dúvida. Vamos lá, questão de número 9. Como todos os animais foram convocados para participar da guerra, o que o morcego decidiu? Letra A, ele decidiu que lutaria com as aves. Letra B, ele decidiu que lutaria com os quadrúpedes. Ou letra C, ele decidiu que lutaria ao lado de quem estivesse vencendo. A, B ou C? Letra C, ele decidiu que lutaria ao lado de quem estivesse vencendo. Marca aí a letra C. Quando o morcego decide se juntar a um grupo que acredita estar em vantagem, não é bem sucedido nem pelas aves, nem pelos animais terrestres. Complete as frases justificando as ações dos bichos. A águia desconfiou do morcego. Por que a águia desconfiou do morcego? Ela olhou para ele assim: oxe, você faz parte mesmo do grupo das aves? Depois vocês vão responder. O elefante não acreditou no morcego. Por que não acreditou no morcego? Porque o elefante olhou assim: oxe, como é que você faz parte do nosso grupo? A águia desconfiou do morcego. Por quê? Porque ele parecia um rato, como o Júlia Pérez disse. Ele parecia um rato. Ele não parecia uma ave, né? Ele tinha patas, ele parecia um rato, tá certo? E o elefante não acreditou no morcego. Por quê? Porque ele tinha asas. Como é que você olha assim? A guerra é contra as aves e você tem asas, vem para o meu grupo, então eu vou desconfiar. Você é um impostor, né? Então ele desconfiou logo, tá certo? Todo mundo acertou essa? Foi fácil essa questão, não foi? Vamos responder a próxima questão, questão 11. Podem fazer. O que acontece com o morcego após não ter sido aceito pelos 2 grupos? Ele não foi nem aceito pelo grupo dos animais que voam, e o morcego também não foi aceito pelos animais terrestres. Aí ele ficou, coitado, meu Deus, o morcego, coitado. O que foi que aconteceu? Escrevam aí. E aí vem o porquê do título, né? Por que o morcego só voa de noite? Porque ele não foi aceito por ninguém, ficou isolado. As aves não queriam ele, os animais terrestres não queriam ele, e aí ele resolveu se esconder, ficar isolado durante o dia e só sair durante a noite. Muito bem, gente. E a última questão para a gente encerrar com o módulo hoje é a questão de número 12. Vamos lá, a questão de número 12. Nessa história, há fatos e elementos que só existem no mundo da ficção. Ou seja, nessa história, vocês viram aí, os animais falavam, gente, sim ou não? Isso só acontece na ficção. Você vê na vida real os animais falarem? Não. Não, né? Então só acontece na Não. ficção. Só acontece também na ficção de um grupo de animais declarar guerra contra outro grupo. Sim. Os morcegos voam à noite. Isso só acontece na ficção? Não. Não, Marca. Não. Então, esse é um conto de origem africana. A gente acabou de ler um conto de origem africana. Observe que a história traz elementos característicos do continente africano, como o espaço, né? Florestas, savanas, montanhas africanas. E também traz personagens animais típicos daquele habitat. O morcego é de lá, a águia, o elefante, o leão. Então, são animais que estão naquele continente, que é o continente africano. O conto também reflete uma forma popular, não científica, de falar sobre a natureza. Tá certo? Então, gente, para a gente encerrar o módulo de hoje, não é encerrar a aula, que ainda tem mais coisa na nossa aula, eu deixei a atividade da página 5 e eu vou deixar a atividade da página 8. Anotem aí no diário de vocês que essa atividade é para vocês fazerem depois. Página 8. Tem a questão 13, tem a questão 14 e tem a questão 15, tá certo?